minha doença é uma maldição da lei, mas Cristo redimiu-me da maldição da lei, por isso eu já não tenho mais doença. A minha doença é uma maldição da lei, mas Cristo redimiu-me da maldição da lei, por isso eu já não tenho mais doença. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que Cristo, Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são a ascendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar na herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, e o perdão dos pecados. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve a eterna redenção, pois somos todos membros do seu corpo. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o vosso corpo sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Andem sempre pelo caminho que o Senhor vosso Deus vos ordenou, para que tenham vida, tudo vá bem convosco, e os vossos dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse, para que, na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos vossos filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. David morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Irás para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Filho meu, não te esqueças da minha instrução e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz.
porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida e se te acrescentarão. Não sejas demasiado ímpio, nem sejas tolo, porque morrerias antes do teu tempo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias e correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças, tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu comando. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel de com tamanha fé. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre deixou. Então ela se levantou e o servia. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E eis que certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto, porque dizia consigo: Se eu tão somente lhe tocar no manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos que clamavam, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E, tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: Credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe eles: Sim, Senhor. Então lhes tocou nos olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Jesus ordenou-lhes terminantemente, dizendo: Vede que ninguém o saiba. Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoninhado. E, expulso o demónio, falou o mudo, e as multidões se admiraram, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demónios que ele expulsa os demónios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a espécie de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Jesus, percebendo isso, retirou-se dali. Acompanharam-no muitos e ele curou todos. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte.
E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram-o por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas os deixasse tocar a orla do seu manto, e todos os que a tocaram ficaram curados. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, sentou-se ali, e vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e lhes puseram aos pés, e ele os curou. De modo que a multidão se admirou, vendo mudos a falar, aleijados a ficar sãos, coxos a andar, cegos a ver, e glorificaram ao Deus de Israel. Chegaram então ao outro lado do mar, à terra de Gesarenos. E, logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias podia alguém prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia dominar. E, sempre de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou-o, e, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andando ali pastando no monte uma grande manada de porcos, rogaram-lhe, pois, os demónios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam e o anunciaram na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e tiveram medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, que, logo que viu Jesus, lançou-se-lhe aos pés e lhe rogava com instância, dizendo: Minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto, porque dizia: Se tão somente lhe tocar nas vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos: Vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Então a mulher, atemorizada e trêmula, consciente do que nela se havia operado, veio
E prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do mestre da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque é que ainda incomodas o mestre? O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço e os que choravam e faziam um grande pranto. E, entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, apenas dorme. E riam-se dele, porém, ele, tendo feito sair todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que, traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E logo foram tomados de grande espanto. Então ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que lhe dessem de comer. E terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. E correndo eles por toda aquela região, começaram a levar nos leitos os que achavam enfermos, para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer, pois, que entrava, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla do seu manto. E todos os que a tocavam ficavam curados, porque logo certa mulher, cuja filha estava possuída por um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostrou-se aos pés. Ora, a mulher era grega de origem sírio-fenícia e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demónio. Respondeu Jesus: deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou e disse: sim, senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por essa palavra vai, o demónio já saiu da tua filha. E, voltando ela para casa, achou a menina deitada sobre a cama, e que o demónio já havia saído. Tendo Jesus partido das regiões de Tiro, foi por Sidom até ao mar de Galileia, passando pelas regiões de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão, à parte, meteu os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Então lhes ordenou Jesus que a ninguém o dissessem, mas, quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E se maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem. Faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Respondeu-lhe um dentro da multidão: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhava, convulsiona-o, de modo que ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então lhe o trouxeram, e quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoninhado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo lhe sucede isto? Respondeu ele: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhes disse Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu. E ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé.
E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não sai de modo algum, salvo à força da oração e jejum. Chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demónio imundo, e gritou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem é o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demónio, tendo-o lançado por terra no meio do povo, saiu dele sem fazer mal algum. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si, perguntando uns aos outros: que palavra é esta, pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem? Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe os traziam. E ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Também de muitos saíam demónios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ainda em outro sábado entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada, e os escribas e os fariseus observavam-no, para ver se curaria em dia de sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Disse-lhes então Jesus: eu vos pergunto, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos à sua volta, disse ao homem: estenda a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restabelecida. E Jesus, descendo com eles, parou num lugar plano, onde havia não só um grande número dos seus discípulos, mas também grande multidão do povo, de toda a Judeia e Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados das suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos imundos ficaram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder que curava a todos. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ao jumento para o levar a beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo dele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara, por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem aí a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo.
Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a sorte de doenças e enfermidades. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. As multidões escutavam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que operava. Pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Achou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama, porque era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Em Listra estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que, fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam, e saíam deles os espíritos malignos. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saltareis como bezerros de estrebaria. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o esplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também acreditado, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no nosso Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações.
para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio, e de todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. E era carregado um homem com esta nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico chamado de Salomão. Pedro, vendo isto, disse ao povo: Varões israelitas, porque vos admirais desse homem? Ou porque fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homicida. E mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Respondeu-lhe Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Como está escrito: Por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio nome já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna para o qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, visto que os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois o pecado não os dominará, porque vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim também que, como nós, passou por todo o tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam preservar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Estou convencido que aquele que começou boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e o das suas foices façam lanças. Diga o fraco, sou um guerreiro. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres na tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tens jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e o fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado.
E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre e com a inflamação e com o calor ardente e com a secura e com o crestamento e com ferrugem, e te perseguirão até que pareças. E os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira. Dos céus deixará sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores e com sarna e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira, com pasmo do coração, e apalparás ao meio-dia como o cego apalpa a escuridão. E não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dadas a outro povo, os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo o dia. Porém, não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e enlouquecerás com o que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta dos pés até ao alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu nem os teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. E serás, por pasmo, por ditado e por fábula, entre todos os povos a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os ermos que terás oliveiras, porém não te mungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. E todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porque não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te tenha destruído. Que o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem terá piedade do moço. E comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra até que sejas destruído. E não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, até que te haja consumido. E sitiar-te-á em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, inconfiáveis em toda a tua terra, e te sitiará com todas as suas portas, em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus.
e comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para com o seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem, de sorte que não dará a nenhum deles da carne dos seus filhos, porque ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a tua terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra seu filho, e contra a sua filha. E isto por causa das suas párias que saírem dentre os seus pés, e para com os seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que teu inimigo te apertará nas tuas portas. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus. Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas, e enfermidades malignas e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os maus do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. E ficareis poucos em número, em lugar de haverem sido como estrelas dos céus, em multidão, porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor teu Deus. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos. E desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até à outra, e ali servireis outros deuses, os que não reconheceste, nem tu, nem os teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda dentre estas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, e desfalecimento de olhos, e desmaio de alma. E a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não quererás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás, quem me dera ver a manhã, pelo pasmo do teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que tenho dito. Nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vós, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem da fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa de Cristo mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falasse de muitos, mas "ao seu descendente", dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quer dizer isto, a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos
pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A minha doença é uma maldição da lei, mas Cristo redimiu-me da maldição da lei, por isso eu já não tenho mais doença. A minha doença é uma maldição da lei, mas Cristo redimiu-me da maldição da lei, por isso eu já não tenho mais doença.